Tesouro Renda Mais ou Previdência? Qual o melhor investimento para aposentadoria em 2025? Aposentadoria é um plano de longo prazo e manter uma boa rentabilidade por 20, 30 anos não é só um desafio, como é fundamental. Muita gente ainda evita o assunto. Primeiro, porque ninguém gosta de pensar que vai envelhecer. E segundo, porque muitos fundos de previdência têm rentabilidade abaixo do CDI. Isso gera uma percepção negativa do produto. Só que o problema não está no produto, não é a previdência em si, e sim como ela é utilizada. Muitas vezes, a rentabilidade é corroída por taxas de administração extremamente altas e o investidor sequer sabe disso. Em um estudo divulgado pelo Estadão, apenas 30% dos fundos de previdência superam o CDI em uma janela de 10 anos. Um dado que ajuda a explicar a desconfiança de muitos investidores com esse tipo de produto de investimento. E é justamente por causa de históricos de performance baixo que muita gente começa a olhar para alternativas além da previdência. No cenário atual, com taxa de juros brasileiras em sua máxima histórica, títulos públicos federais chegam a oferecer mais de 7% de rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. É um retorno que chama atenção, especialmente para quem busca preservar o poder de compra no longo prazo, o que, aliás, se alinha perfeitamente com os objetivos de uma boa aposentadoria. Então aí surge uma dúvida. Será que não vale mais a pena aplicar no Tesouro Renda Mais, por exemplo, que tem a remuneração atrelada à inflação, do que investir em um fundo de previdência privada? Hoje vamos falar disso com mais detalhe aqui nesse vídeo. E se você está curtindo o nosso conteúdo e quer entender ainda mais sobre investimentos, aproveita agora, deixa seu comentário e se inscreve no nosso canal. Aproveita também e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa assistir esse conteúdo. Primeiro, é preciso diferenciar os produtos e suas características. O Tesouro Renda Mais é um título público criado especificamente para complementar a renda de aposentadoria do investidor. Ele oferece um pagamento programado de rendas mensais por 20 anos a partir de uma certa data, a chamada data de conversão. Essa data acontece 240 meses antes do vencimento final do título, incluindo o próprio mês de vencimento como parte de pagamento. Para facilitar o entendimento, pensa assim: sempre que você vir o nome do título, tipo Tesouro Renda Mais 2030, significa que você vai começar a receber renda mensal a partir de 2030. E a partir dali vai receber todo mês durante 20 anos, ou seja, até aproximadamente 2050. O título funciona de forma parecida com um fundo de previdência durante o chamado período de acumulação ou diferimento. Algumas pessoas gostam dessa palavra mais complexa. Você faz os seus aportes regularmente, acumulando recursos ao longo do tempo. E tudo isso vai sendo corrigido pela inflação, mais uma taxa pré-fixada. A virada acontece quando chega a data de conversão. A partir daí, o Tesouro começa a te pagar uma renda mensal proporcional ao total que você acumulou até aquele momento. Por isso, o planejamento precisa ser muito bem feito, pois o valor da sua renda futura depende diretamente de quanto e por quanto tempo você investiu antes da conversão. Por isso, sempre batemos na tecla: quanto antes você começar, maior é a sua renda lá na frente, pois os juros compostos trabalharão a seu favor. Então, seu esforço será menor se você começar agora, por exemplo. E é importante destacar que depois que começa o pagamento, não dá mais para fazer novos aportes. O primeiro detalhe importante para começarmos a diferenciar esse produto de investimento dos fundos de previdência é o seguinte: o Tesouro Renda Mais é um título único. Ou seja, você está investindo em um papel com uma data de vencimento já estabelecida em um fluxo de pagamento pré-determinado. Isso significa que todo o valor investido está concentrado em um único ativo. Outro detalhe: se você precisar resgatar antes da hora, pode acabar vendendo esse título no mercado secundário a um preço menor, a depender da taxa de juros do momento que você for negociar esse ativo. É o que chamamos de marcação a mercado. Agora, quando a gente entra no universo dos fundos de previdência, um dos pontos positivos é justamente a flexibilidade. O gestor do fundo pode ajustar a carteira para preservar a liquidez, evitando vender ativos no pior momento. Isso ajuda a suavizar oscilações de mercado. Mas, pessoal, aqui eu deixo uma ressalva muito importante. Mesmo que fundos de previdência ofereçam uma liquidez interessante, esse tipo de investimento não é feito para saque emergencial e nem para objetivos de curto prazo. Os diversos benefícios da previdência só conseguem ser otimizados realmente quando o investimento permanece por um longo tempo.
A previdência privada é, por natureza, um produto de longo prazo, pensado para te acompanhar antes e durante a sua aposentadoria. Por isso, falamos sempre aqui da importância de construir uma reserva de emergência bem estruturada antes de qualquer outro investimento, pois este sim deve ser o recurso que você vai recorrer caso precise de maior liquidez. Um bom ponto positivo dos fundos de previdência é que quando a gente fala em investir para o longo prazo, uma das palavras mais poderosas é a diversificação. Isso significa que, em vez de concentrar todo o seu patrimônio em um único título, com uma única data de vencimento e exposto a uma única curva de juros, ou seja, a oscilação que acontece no meio do período, um fundo bem estruturado faz o contrário. Espalha o seu dinheiro por diversos ativos, prazos, estratégias, e esse é um fator fundamental para a minimização do risco da sua alocação. Essa diversificação cria uma espécie de amortecedor natural contra os imprevistos do mercado. Se uma parte da carteira oscila, outra parte pode compensar. Se você precisa resgatar, o fundo tem uma estrutura para isso, sem que seja preciso desfazer de tudo e perder para a marcação a mercado. É um veículo que pode conter renda fixa, ações, crédito privado, investimentos internacionais ou até uma combinação de todos esses, e isso permite montar diversas estratégias de alocação dentro de um único produto de investimento. E como terceiro ponto, ainda destacamos o benefício fiscal. Não há como falar das vantagens de previdência privada sem falar do benefício fiscal. Talvez seja um dos elementos mais atrativos para os investidores que pensam de fato no longo prazo. Eles não só ajudam a potencializar o rendimento no longo prazo em função dos juros compostos, como também oferecem vantagens concretas já no presente, inclusive também na sucessão patrimonial. Vamos entender como isso funciona aqui na prática. Quando a gente fala em previdência como estratégia, não dá para ignorar o impacto que os benefícios fiscais têm no resultado final do investimento. No caso do PGBL, o investidor que faz a declaração de imposto de renda completa pode deduzir até 12% da sua renda bruta tributável anual apenas investindo no PGBL. Já o VGBL, ele não dá o direito da dedução na declaração, mas é indicado para quem faz declaração simplificada e prefere pagar IR apenas sobre os rendimentos e não sobre o valor total resgatado. Em ambos os casos, o investidor pode escolher entre duas tabelas de tributação, a progressiva ou a regressiva. Na progressiva, as alíquotas aumentam conforme o valor resgatado, como se fosse, por exemplo, um salário, podendo chegar até 27,5%. Já na tabela regressiva, quanto maior o tempo que o dinheiro está investido, menor o imposto. Ela começa com 35% e a cada 2 anos ela vai caindo em 5% até chegar no patamar de 10% após 10 anos. Ou seja, se o seu objetivo é a longo prazo, a tabela regressiva geralmente é a melhor escolha. E se você tem renda tributável e declara tudo pelo modelo completo, o PGBL pode ser uma ótima forma de economizar impostos hoje e ainda construir um patrimônio lá para o seu futuro. Tanto o VGBL quanto o PGBL não entram em inventário, facilitando também a sucessão patrimonial. Mas o que isso significa? Imagina que tem uma família que tenha mais ou menos R$500 mil investidos, sendo 300 mil em um fundo tradicional, não previdenciário, e os 200 mil restantes num VGBL. Em caso de falecimento dessa pessoa, os 300 mil do fundo tradicional entram em inventário e ficam bloqueados até o processo judicial ser finalizado, podendo também ser tributados com ITCMD, ter custos judiciais, uma complicação. Já os 200 mil que estão no VGBL vão direto para os beneficiários indicados no plano, sem a necessidade de inventário e, em alguns estados, inclusive, sem pagar o ITCMD. Isso ocorre pois os fundos de previdência têm um caráter de seguro e servem justamente para proteger aqueles que você elege como beneficiário. Outra vantagem importante da previdência privada é que ela não paga o tal do come-cotas. Alguns fundos no mercado tradicionais pagam o come-cotas, que é uma prática, uma antecipação de imposto de renda cobrada semestralmente sobre os rendimentos dos fundos tradicionais. Ou seja, mesmo sem resgatar nada, o investidor tem parte do seu lucro descontado a cada 6 meses, porque o leão vai lá e dá aquela mordida. E é por isso que é ruim, antecipar o imposto. É péssimo, porque esse imposto reduz o valor que você tem investido, que continuaria lá rendendo para você, reduzindo assim o efeito dos juros compostos no longo prazo. É como se você fosse podado 2 vezes ao ano e reduzisse o potencial de crescimento da sua reserva. Comparando com os títulos de renda fixa, os fundos previdenciários de renda fixa também saem na vantagem. Se a gente comparar
o Tesouro Direto com a Previdência, nós ainda assim temos benefícios na Previdência. Você pode até dizer, Vitor, o Tesouro Direto não tem come cotas, mas tem 2 pontos aqui que eu posso te dar que são favoráveis à Previdência. O primeiro, o Tesouro Direto vai vencer. E se ele vencer antes do período que você vai utilizar o recurso, você vai pagar imposto e vai investir de novo um valor menor. A Previdência não vence, ela está lá para sempre, você saca quanto e quando você precisar. E além disso, mesmo que ambos vencessem na mesma fase, no mesmo dia, o imposto de renda sobre o Tesouro Direto vai no máximo até 15%. É a menor alíquota que você vai pagar. É assim que você paga o mínimo possível de imposto. Enquanto na Previdência Privada, ela chega até 10%. Ou seja, a Previdência Privada é melhor pro longo prazo do que o Tesouro Público lá, seja ele qual for, por essas características. E se você não sabe como aproveitar tudo isso, né, aqui na Grão a gente tem fundo de previdência, né? A gente tem um fundo que segue a metodologia robusta, combinando estrategicamente ativos dentro de classes como renda fixa, renda variável, ativos internacionais e fundos imobiliários. Isso é a metodologia Arca que o Nigro tanto defende. E para entender a força dessa estratégia proprietária, testamos a metodologia Arca em diversos países que têm cenários econômicos completamente distintos ao longo dos últimos 20 anos. E o resultado não deixou dúvida. Quando a gente compara a metodologia Arca com os principais benchmarks, como ações, renda fixa, inflação e até os imobiliários lá fora, ela se mostrou mais estável, mais resiliente e mais eficiente do que apostar tudo numa única classe de ativo. Ou seja, a metodologia Arca entrega resultado independente do país, da moeda ou do ciclo econômico. E esse é o grande diferencial, estar preparado para qualquer cenário. Essa é a força de uma carteira bem equilibrada entre renda fixa, renda variável, ativos internacionais e fundos imobiliários. Quando a gente fala de longo prazo, não adianta tentar acertar o momento perfeito para investir, porque a verdade é que o melhor momento foi ontem, o segundo melhor é agora. E ficar esperando o cenário perfeito é justamente o que faz muita gente perder as grandes janelas de oportunidade do mercado. E por falar em oportunidade, o momento que a gente está vivendo agora é daqueles que aparecem poucas vezes em décadas. Estamos vendo ativos de diferentes classes negociados com descontos ao mesmo tempo. Fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial, ações baratas em relação ao potencial de lucro das empresas, renda fixa americana pagando mais do que quase toda a sua história recente e no Brasil, títulos de renda fixa como o próprio Tesouro e IPCA+, oferecendo rentabilidades de inflação mais 7,5% e 8% ao ano. Um patamar que aconteceu em menos de 8% dos tempos nos últimos 15 anos. E sabe o que isso significa? Que o mercado está oferecendo prêmios raros para quem tem visão de longo prazo e sabe o valor de se posicionar antes do próximo ciclo. E agora que você já entendeu como funciona a oportunidade rara que estamos tendo nesse momento na economia, a decisão é sua. A metodologia Arca está aqui para isso, para te ajudar a construir uma aposentadoria sólida e com inteligência. Então já corre lá, baixa o app que está na descrição desse vídeo e conheça os fundos Arca. Até a próxima!